Vamos seguindo por aqui, falar de moagem de cana, que cresceu 2,46% na primeira quinzena de setembro. De acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a produção de açúcares e vendas de etanol ficaram estáveis também nesse período. Veja só. As usinas da região centro-sul do Brasil processaram 42,93 milhões de toneladas de cana na primeira quinzena de setembro, o que representa crescimento de 2,46% em relação ao mesmo período do ciclo passado. No acumulado da safra 24-25 até 16 de setembro, a moagem atingiu 466,26 milhões de toneladas. No mesmo ciclo do ano passado, foi registrado 448,55 milhões de toneladas. Os dados são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Única. O mercado de créditos de carbono está se consolidando no agro brasileiro, permitindo que produtores adotem práticas sustentáveis e gerem receitas adicionais. Essa nova tendência beneficia o meio ambiente e impulsiona a competitividade do setor. É um assunto para o nosso colunista Alexandre Trinhaim. Meu amigo, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você. Sempre uma satisfação recebê-lo aqui. Boa noite já, né? Passou de 18. Boa noite, Thiago. Um prazer estar aqui de novo. Vê que tema interessante esse negócio de crédito de carbono, né, Thiago? Agora começando a ganhar vulto, ganhar tração, e à medida em que a gente se aproxima de 2030, do horizonte onde algumas metas de emissão começam a ser exigidas por parte de alguns países, né? E a gente também começa a perceber também, de forma prática, né, as mudanças climáticas, os efeitos de algumas alterações climáticas e do aquecimento global. Essa pressão por redução das emissões começa a aumentar bastante. Então, só para ter uma ideia assim, de volume, né? O CO2 é emitido na atmosfera e tem 3 grandes agressores de CO2, que é a geração de energia elétrica, os transportes e, em terceiro lugar, vem a agricultura com 3,5 bilhões de toneladas de CO2 lançados. No entanto, o CO2 não é o principal agressor do efeito estufa. Um dos principais agressores, que chega a ser 86 vezes mais poderoso do que o CO2 na atmosfera, é o metano. Tiago, aí o metano, a gente já falou, né, a principal linha, né, geradora de metano, globalmente falando, é a agropecuária, né, e é um metano animal que tem várias origens, pode ser principalmente o metano associado à liberação do esterco, né, que quando mal acondicionado, né, quando fechado, quando não acondicionado corretamente, ele realmente contribui com bilhões de toneladas de metano na atmosfera, e que tem um trabalho bastante complexo retirar esse metano. Então a ideia é fazer o quê? É restringir a originação do metano. Existem tecnologias já conhecidas para isso, como os famosos biodigestores, onde você pode utilizar o metano gerado pelo esterco para gerar energia, para gerar calor, aquecimento, até energia elétrica, se for o caso, né? E você conseguir converter esse aquecedor de atmosfera em gerador de energia. Isso gera crédito de carbono, Thiago. E é uma coisa interessante o seguinte: cada hectare de terra tem uma média de geração de carbono da ordem de 140 a 200 créditos de carbono, que equivale a 1 tonelada de CO2 ou de carbono emitido na atmosfera, e que hoje tem um valor aproximado, um crédito de carbono vale aproximadamente $6 no mercado internacional, subindo, e há uma perspectiva, uma previsão dos analistas de que esses créditos de carbono venham a triplicar de preço no valor atual agora na próxima década. Então o que acontece? Aparece aí uma grande oportunidade para o setor agropecuarista, o setor agrário em geral, de trabalhar a tecnologia em suas propriedades rurais de modo a reduzir a emissão, a gerar crédito de carbono, e isso é possível de ser tokenizado. Lembra que a gente falou de tokenizar grão de soja, tokenizar grão de milho? A gente pode tokenizar também crédito de carbono. Isso já é uma realidade no Brasil. Agora, dessa vez, não é uma empresa argentina, né? Não é a AgroToken que está fazendo isso, mas sim uma empresa brasileira chamada Callfree. A Callfree está trazendo para o Brasil uma tecnologia, já tokenizou seus próprios créditos de carbono, estão disponíveis para investidores, com investimentos da ordem de €1.000, você já pode se tornar um investidor da Callfree. E os agricultores também podem trabalhar isso e se tornar
fontes atrativas de investimento à medida em que eles comecem a trabalhar a geração de crédito rural pela tecnologia embarcada na propriedade. Isso vai se transformar num mercado gigantesco, Tiago, e eu vou te falar, o potencial que a agricultura tem para atingir as metas globais de emissão em 2030 é gigante. Para você ter uma ideia, se cortar pela metade a emissão de metano da indústria agropecuária, a gente consegue, se reduzir em 45%, a gente consegue atingir globalmente a meta de ficar apenas 1,5 graus acima da temperatura média pré-industrial, que é a meta quase dita como inalcançável, super desafiadora de ser alcançada, mas se a gente conseguisse reduzir em 45% a emissão do metano no setor agropecuário, a gente consegue atingir essa meta. É um desafio, mas tem estudos da Harvard Review falando sobre esse tema, onde é muito mais fácil trabalhar a não originação de metano nas propriedades rurais do que trabalhar a extração disso da atmosfera por tecnologias. Um dia teremos tecnologia para tirar o metano da atmosfera, mas enquanto isso não acontece, tem muita coisa que a gente pode fazer agora, investindo em tecnologia e transformar esse investimento em dinheiro, Tiago. Pois é, agora tem uma outra questão também que eu estava pensando aqui, porque quando você passa para essa parte tecnológica, tudo fica muito tranquilo, mas ainda tem muitos embates e trava muito o mercado de crédito de carbono aqui no Brasil por falta de legislação. A que ponto que isso acaba impactando também aí esse setor e essa tecnologia de atuar aí para pagar esse mercado de crédito de carbono? Porque o negócio está emperrado no Congresso já tem tempo, né? Já tem tempo. Não, a gente tem a regulamentação, sempre pega. Mas o que a gente tem que fazer, Tiago? O grande problema é essa regulamentação, quando vier também, ela não necessariamente ela vem só para o bem, tá? É muito provável que os agropecuaristas sejam taxados pela emissão de CO2 e de metano decorrente da propriedade rural. O que é interessante fazer agora? Então, eu tenho que ficar parado esperando a regulamentação chegar para eu começar a tomar providências e montar o meu colchão de reserva de crédito agora? Eu não ficaria parado, Tiago. Eu começaria a investir na minha propriedade agora, gerar meus créditos de carbono agora, tokenizá-los para quando a regulamentação chegar, eu estou preparado e a minha propriedade rural não vai ser taxada. Eu não vou perder margem, ao contrário, eu vou estar fazendo dinheiro com todo o investimento tecnológico que eu fiz na minha fazenda para reduzir a emissão de carbono. Então, o que a gente pode fazer agora não depende de regulamentação, muito pelo contrário, é me preparar para o futuro, porque a hora que a regulamentação chegar, ela vai chegar punindo os grandes emissores, e é bom que a lição de casa tenha sido feita. Tá certo, então nós vamos ficar aguardando tudo isso de perto, né, e torcendo para que o mercado de crédito de carbono seja regularizado aqui no Brasil quanto antes, para auxiliar os nossos produtores. E até falava disso essa semana por aqui, Alexandre, que se de fato isso acontecer o mais rápido possível, nossos produtores que já fazem um trabalho de preservação muito grande, vai despertar nos outros, naqueles que não fazem esse interesse também. Então isso acaba ajudando todo mundo. Fundamental. Você tocou num ponto super legal. Obrigado, Tiago. Tem um projeto bastante interessante acontecendo nesse momento, que é o projeto Cerrado Sustentável, tá, que está acontecendo na região do Cerrado mesmo, Centro-Oeste, e que está exatamente aportando tecnologia, trabalhando com aporte tecnológico para os produtores rurais, para associações de produtores rurais, com soluções que são simples, tá? Não são soluções complicadas, cara, são soluções realmente aterrissadas, né? Coisas pé no chão que o produtor rural pode acessar, o pequeno e médio produtor rural podem acessar e começar a trabalhar essa visão de futuro de construir esses créditos de carbono agora, para quando a regulamentação chegar, as iniciativas já foram tomadas. Imagina só, Tiago, o Brasil está na vanguarda disso porque começou a fazer lição de casa antes, né? Pois é, vamos torcer para que tudo isso aconteça de forma rápida, nessas coisas. Eu sou meio imediatista mesmo, viu, para a gente ajudar todo mundo. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, bom final de semana e até sexta que vem. Eu que agradeço, até sexta que vem, Tiago, bom final de semana. Para você também, até lá.